Fala galera, como vão vocês? Belezinha? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do O Engenheiro Civil. E galera, a gente vai resolver mais uma prova do IDIB, tá bem? Lá de Cajazeiras, na Paraíba. Foi uma prova enviada pelo colega aí, Ebson Costa, tá? Ele me mandou um direct aí e falou: Thales, estou com mais uma prova do IDIB pra gente resolver. Eu falei: maravilha, manda no e-mail aí e assim que possível a gente resolve. Aí lá pra quinta-feira da semana passada ele passou. E hoje a gente está resolvendo aqui. Galera, algumas considerações preliminares aí. Eu quero destacar para vocês aqui que essa é a prova do IDIB que a gente vai ser lá para a sétima prova do IDIB que a gente responde, tá? Olha só, já respondemos de Colinas, de Goiânia, de Araguaína no Tocantins, tá bem? Farroupilha, Goiânia de novo, tá? Goiânia duas vezes aqui é porque eu acho que é parte 1 e 2, aula 5. Na verdade é porque aqui é a de técnico, tá bem? Mas resumo da história, a gente resolveu pelo menos umas outras 5, 6 provas, fizemos o raio-x, uma análise em cima disso, tá certo? E hoje nós resolveremos mais umas, temos uma playlist aqui com 7 vídeos de resoluções de prova, tá bem? Esse será o 8º, então quero pedir desde já que você se inscreva e deixe um gostei para valorizar o nosso trabalho. Pegue uma água, se possível um cafezinho aí, tá bem? Que um cérebro hidratado pensa melhor e um cérebro cafeinado ele fica mais acelerado também. E são 20 questões, tá galera? Conteúdo específicas de civil. Se você achar que eu tô falando devagar demais, você joga na velocidade 2 aí, pra gente seguir um pouco mais rápido. Belezinha? Então, sem mais delongas, a gente já vai vir aqui para a parte de conteúdos específicos. Só para lembrar um pouco da cara da nossa prova, que é a prova que a gente vai encontrar quando a gente for fazer uma prova do IDIB, vai ter o nome do cargo, alvo aqui, tá bem? Prefeitura, tudo mais, as instruções gerais, os textos de língua portuguesa. Segue língua portuguesa, essa prova ela tem língua portuguesa, tem informática, eu acho que tem umas questões de raciocínio lógico também. Aqui está a seção de raciocínio, a questão de informática. E, passado isso, conhecimentos gerais, conhecimentos específicos, e é onde a gente já vai mandar ver aqui na parte de engenharia civil. Beleza, galera? Antes de nós começarmos, eu vou baixar Drive. Eu fiz o scan aqui de um esquema que vai ajudar a gente a resolver essa questão número 25, tá certo? É o scan da aula correspondente à aula 34, tá ok? Permita-me só baixar aqui, que eu esqueci de fazer o download antes de iniciar a aula. Desatenção minha. Download. Belezinha. Aqui, pessoal, está um esquema que eu fiz para que nós resolvêssemos essa questão. Então, vamos lá. A questão 25, ela diz o seguinte. A prova de Cajazeiras. Está aqui. Então vamos lá. Considere uma obra composta por 3 serviços. A gente pode pensar no serviço 1, 2 e 3, ou no serviço A, B e C. O primeiro serviço corresponde a 50% da obra e tem duração de 4 meses. O segundo serviço corresponde a 30% da obra e tem duração de 2 meses. E por fim, o terceiro serviço corresponde a 20% da obra e tem duração de 4 meses. Então são 3 serviços, um de 4, um de 2 e um de 4, tá bem? O primeiro corresponde a 50%, o segundo corresponde a 30% e o terceiro corresponde a 20%. Belezinha. Admita que a execução de todos esses serviços dá-se de forma igualitária em todos os meses. Por exemplo, para o serviço 1, em cada um dos 4 meses é realizado 25%. 25 vezes 4 vai dar os 100% do serviço. Isso 100% do serviço, não 100% da obra. O serviço 1, ele corresponde a 50% da obra, mas apenas ele corresponde 100% em si mesmo, claro, mas apenas 50% da obra, tudo bem? A precedência das atividades se dá da seguinte forma. O serviço se inicia ao término de 50% do serviço 1 e o serviço 3 se inicia quando resta realizar 50% do serviço 2. Dessa forma, determine o prazo total desta obra. E olha que esqueminha legal, pessoal. Eu montei aqui para que a gente resolva essa questão, tá? Ah, Thales, mas na hora da prova eu não vou ter tempo de fazer isso. De fato, não vai. Quando eu estava resolvendo a questão aqui, eu fiz uma simulação assim, falei, poxa, vou fingir que é a prova aqui. Eu não fiz bonitinho desse jeito de modo nenhum, pessoal. Que eu peguei a régua, puxei a setinha, tá? Caneta colorida. Mas lá você vai estar só com a cara, a coragem, com Deus, sua fé e caneta preta, tá bem? Não vai ter como ter muito esquema.
Mas com um pouco mais de tempo, eu montei isso aqui. Vejam só, o serviço 1 corresponde ao primeiro caminho aqui, o serviço 2 o segundo, o serviço 3 o terceiro. O serviço 1 ele corresponde a 50% da obra, o 2 a 30% e o serviço 3 a 20%. E quanto à atividade predecessora, o serviço 1 ele não tem predecessora, o serviço 2 ele só vai poder começar quando 50% do serviço 1 já estiver concluído e o serviço 3 ele só vai poder começar quando restar 50% do serviço 2, ou seja, quando tiver sido executado 50% do serviço 2, tá bem? É só uma outra forma de dizer. Pessoal, e tem a duração também, vejam só, o serviço 1, ele tem duração de 4 meses, então 1, 2, 3, 4 meses, o serviço 2 ele tem duração de 2 meses, 1, 2 meses, e o serviço 3 tem duração de 4 meses também, 1, 2, 3, 4. E o que acontece, pessoal? Eu distribuí aqui, na verdade, isso mesmo, maravilha, tá certo. Eu distribuí aqui em termos de execução total da obra, tá? Se o serviço 1 corresponde a 50% da obra e ele será executado ao longo de 4 meses, a cada 2 meses eu terei 25% da obra, ou seja, a cada mês eu vou ter 12,5%. No total dos 4 meses, 50% da obra vai estar concluída. A mesma coisa para o serviço 2, vejam só. Ele corresponde a 30% do total da obra. Então, conforme eu vou avançando no serviço 2, ao primeiro mês, por exemplo, eu vou ter concluído mais 5 meses de obra. Entendido? E aqui a mesma coisa também para o mês 2 do serviço 2. Entendido? Então, esquematizado dessa forma, distribuídos aí no sentido dos meses, fica muito mais fácil nós identificarmos as nossas alternativas. A questão 25 pergunta o seguinte, deixe-me voltar para a prova. Tá. A questão 25 pergunta o seguinte, determine o prazo total dessa obra. Então, nós vimos, pessoal, que essa é a distribuição. Eu vou puxar esse scan aqui para próximo da prova, que aí vai ficar mais fácil. Belezinha. Tá. A questão... Opa, eu puxei para próximo, foi aqui. A questão 25 pergunta o prazo total dessa obra. Então, o prazo total vai estar compreendido do começo do serviço 1 até o término do serviço 3. O término do serviço 3 termina aqui ao final do mês 7. Ah, Thales, é mês 8. Errado, pessoal. O mês 8 ele vai começar daqui adiante, tá bem? Se a gente contar, então, vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses de obra. O nosso gabarito é letra B. Detalhe, pessoal, eu não tenho o gabarito da banca, tá? O Ebson me passou a prova, mas não me passou o gabarito. Eu não sei se ele tem, eu acredito que ele não tenha. Caso tivesse, teria me passado, tá bem? E aqui a gente vai tirar, analisando a lógica aí mesmo e consultando as normativas às quais a prova faz referência. Belezinha? Então, aqui na questão 26, nós já vimos que o gabarito da 25 é letra B, 7 meses, conforme sugere aqui o esquema nosso montado, tá? Pessoal, eu que montei esse esquema aí, talvez alguém já patenteou, deu nome para isso, é esquema das flechas, alguma coisa assim, esquema das atividades paralelas, método do caminho crítico, mas eu não sei o nome disso não, tá? Eu só esquematizei aí. Anyways, questão 26. Ainda sobre a questão anterior, determine em que período teremos pelo menos 50% da obra concluída. Então tá, pessoal, isso aqui é 50% da obra, não é 50% de um serviço ou outro. E eu já fiz questão de distribuir aqui os percentuais correspondentes a cada mês para cada serviço da obra e não do serviço. Se fosse do serviço, aqui seria 25, 25, 25, 25, que daria os 100% do serviço 1. Mas é da obra. Então vai ficar o quê? 12,5, 12,5, 12,5. Por quê? Porque é 50% da obra dividido por 4 meses. Aqui fica 15, 15, porque são 30% da obra dividido para 2 meses e a mesma coisa para o serviço 3. Então, pessoal, quando 50% da obra vai estar concluído? Basta a gente somar aqui. Ó. No mês 1 vai estar concluído 12,5%. No mês 2 vai estar concluído 25%. Ah, Thales, é 12,5 mais 30. Não, pessoal. Esse 30 aqui é a duração total do serviço, tá? Por enquanto, vamos esquecer eles aí. Então, no mês 2 vai ter concluído 25% da obra. No mês 3, ao final do mês 3, a gente já vai ter 25 mais 12,5, que dá 37,5. 37,5 mais 15 vai dar 52,5. Então, o que acontece? Ao final do mês 3, esse aqui é o limite do mês 3, ao final do mês 3 nós teremos concluído 52,5
do obra como um todo, tá bem? Da obra como um todo. Então, qual o nosso gabarito? O nosso gabarito será a letra C, ao final do terceiro mês. Ainda sobre a questão anterior, determine em que período teremos pelo menos 50% da obra concluída. Então, ao final do mês 3, a gente já tem a nossa resposta, tá bem? Maravilha. Pessoal, vamos para a 27ª. Antes do início de uma obra, se faz necessário algumas aprovações junto ao órgão e ao CREA, ou CAL. Abaixo, a CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CAL, o Conselho de Agronomia e Urbanismo do Brasil. Abaixo apresentamos algumas áreas que compõem o layout inicial de um canteiro, exceto, pessoal, ponto de encontro é na situação de incêndio, tá bem? Na situação de que a gente tenha algum incêndio, o pessoal se reunir nessa área pré-definida, seja para resgate, seja para o que for. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo, ponto de encontro no canteiro, olha só, a gente surge com esses mapas bem legais e dá para a gente fazer uma análise aqui. Vamos checar um deles, por exemplo. Veja só, esse aqui a nitidez não ficou legal, vamos ver se a situação desse aqui está melhor. Esse aqui está melhor. Então, vejam só, esse aqui é o ponto de encontro. Ó. Veja aqui a legenda do ponto de encontro, tá certo? Olha só. Ponto de encontro de brigada, aqui está a legenda aqui acima, extintor, sentido da rota de fuga, tá bem? Sentido da rota de fuga, onde estou, porta, alarme. Então esse aqui, ele é o layout, não é um layout é um layout de um canteiro. Olha aqui, ó, layout de canteiro, tá bem? Então a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Segurança, elaborou aqui esse mapa de rota de fuga. Não é bem o layout de um canteiro, mas dá para a gente fazer um paralelo. Então, pessoal, o ponto de encontro ele é uma área, ele é um local, tá bem? Áreas de vivência, nós sabemos que são áreas lá da NR18, instalações sanitárias, alojamento, refeitório, ou local para refeições, cozinha, se houver, tá bem? Vestiário, toda aquela história. Então são áreas sim. Almoxarifado é uma área também, uma área de depósito. Pessoal, o que não encaixa aqui é rota de fuga, tá? Rota de fuga não é uma área, rota de fuga é um percurso, é um caminho, tá? Ah, Thales, mas um caminho é uma área. Talvez possa haver esse questionamento, mas se uma delas tem de estar errada, e a mais provável de... A gente tem certeza que ponto de encontro, áreas de vivência e almoxarifado são áreas, tá bem? Mas rota de fuga é a que fica mais... É o que é mais provável que seja aí a nossa exceção, tá ok? 28ª. Dentre os fatores que afetam a trabalhabilidade do concreto, podemos citar... Pessoal, eu destaquei em agregado aqui aquilo que me fez fugir das alternativas B, C e D, tá bem? O que me fez fugir da B? Reação álcali agregado. Reação álcali agregado, se a gente vem aqui na 6118 e checa, ó, reação é um dos mecanismos que deterioram o concreto, um dos mecanismos deletérios ao concreto. Então, reação álcali, vamos checar. Encontrar aqui rapidinho. Vejam só, é a expansão por ação das reações entre álcalis do concreto e agregados reativos. O projetista deve identificar no projeto o tipo de elemento estrutural e sua situação quanto à presença de água, bem como deve encomendar as medidas preventivas quando necessário, de acordo com a 15577, parte 1. Então, pessoal, isso aqui é depois, quando as patologias surgirem, não é a letra B, tá bem? A gente está falando de trabalhabilidade. E detalhe, a quantidade de água influencia? Influencia. Quanto mais água você tiver, mais fluido vai estar o concreto. Granulometria dos agregados, influencia? Influencia sim, pessoal. Pessoal, aqui ao menos na cidade onde eu cresci, o pessoal chama de peteca, tá? Mas é bolinha de gude ou olho de alguma coisa, tá bem? Bola de gude. Eu acho que é uma nomenclatura mais nacional. Bolinhas de gude. Pensa, o que é mais fácil escoar? O que é mais fácil se espalhar umas sobre as outras? Bolinhas de gude ou dados? Pensa em dados. O dado ele é anguloso, ele é um cubo com 6 faces lá, tudo mais, ele tem ângulos. Então, pessoal, os agregados mais angulosos, aqueles mais quadrados, mais poliédricos, mais irregulares, eles vão dificultar a trabalhabilidade do concreto, porque eles têm mais arestas para se prenderem uns aos outros. Porém, se eu penso em um agregado graúdo e mesmo um miúdo mais anguloso, isso certamente irá contribuir para uma melhor trabalhabilidade. Então, nós podemos notar que até uma constante em todas as alternativas do IDIB.
Em todas as alternativas do IDIB, nós temos a granulometria dos agregados influenciando a trabalhabilidade. Então, não vai ser critério de exclusão para a gente. Seguindo, a massa específica da água. Pessoal, isso aqui me fez surgir da letra C, porque a massa específica da água, nas faixas de temperatura que nós trabalhamos, ela não vai influenciar tanto a trabalhabilidade do concreto, tá? Vamos pensar que a 6 graus a massa específica da água seja mais alta, sim, mas ela não será tão mais alta do que a água a 30 graus, por exemplo, a 28 graus, entende? Então, não influencia, tá bem? A trabalhabilidade do concreto, ela não é influenciada pela massa específica da água. Reação álcali agregado, novamente, tá? Não é um dos fatores que influencia. E, pessoal, a gente vê surgindo aqui, olha só, relação agregado-cimento. Nós estamos acostumados à relação água-cimento, tá? Relação água-cimento. A gente sabe que quanto maior a relação água-cimento, o fator água-cimento, mais trabalhável será o nosso concreto. Porém, agregado-cimento, eu não encontrei. Eu fiz até uma busca aqui sobre agregado-cimento e tudo que eu encontrei foi esse slide aqui do professor da PUC, do Goiás, e uma referência ao traço bruto, chamado traço bruto, tá? Permita-me encontrar aqui, bruto. Então, denomina-se traço bruto, ou M, o traço não desdobrado, a proporção do agregado total, miúdo mais graúdo em relação ao cimento. Então, pessoal, não é usual, não é comum, tá? Mas vamos fazer a análise física da coisa aqui. Agregado cimento. Quanto mais agregado eu tiver, pensa no agregado graúdo, por exemplo. Quanto mais agregado graúdo você tiver, menos trabalhável será a sua massa. Então, assim, para uma quantidade fixa de cimento, quanto mais cimento eu tiver, desde que haja água para hidratar esse cimento e formar a pasta, mais trabalhável será o cimento. Então, essa relação agregado-cimento, pessoal, ela influencia sim, tá? Porque para uma quantidade fixa de cimento, tá bem? Vamos fixar o cimento aqui. Para uma quantidade fixa de cimento, quanto mais eu aumentar o agregado, menos trabalhável será o concreto. Quanto mais eu diminuir o agregado, eu vou ter mais pasta de cimento. Então, ainda que não seja uma relação corriqueira, usual, a gente analisa a física da coisa, tá bem? Se eu tenho mais cimento que agregado, eu vou ter mais pasta, desde que haja água para hidratar esse cimento, claro. Entendem? Então, desde isso aqui influencia sim. E a que restou, tá, pessoal? Se a gente tirar a massa específica e tirar a reação álcali agregado, que não influenciam, a gente fica com a letra A, tá? Apontei como gabarito aí. E eu vou ver se o Epson tem o gabarito dessa prova, para eu deixar na descrição aí. Belezinha? Considere duas situações. Caso primeiro, partículas maiores se separam em superfícies lisas e inclinadas, assentando-se mais que as partículas finas. Beleza, então a gente tem o assentamento de partículas maiores, elas se assentam mais que as partículas finas. Ok. Caso 2, o excesso da mistura com água gera a separação da pasta do cimento restante da mistura. Estamos então apresentando duas situações de... Pessoal, compactação é quando eu diminuo a quantidade de ar dos vazios de um solo, geralmente, pela aplicação de energia, pela aplicação de uma força mecânica ali, eu expulso os vazios. Isso é compactação. Lixiviação é o carreamento dos compostos hidratados do cimento por águas puras, águas ácidas, águas carbônicas. Thales, de onde você está tirando isso? Que viagem! Se a gente ver aqui, ó, lixiviação, responsável por dissolver ou carrear os compostos hidratados da pasta do cimento por ação de águas puras, carbônicas, agressivas, ácidas ou outras. Para prevenir sua ocorrência, recomenda-se restringir a fissuração de forma a minimizar, tudo bem? Então, isso é lixiviação. Não tem nada a ver com a separação de partículas maiores ou partículas menores, tudo bem? E a carbonatação é um dos mecanismos de despassivação da armadura do nosso concreto. Então também não é. Excluindo isso, pessoal, a gente fica com o quê? Com a segregação, tá? Então nós estamos tratando de dois casos de segregação. Maravilha.
Um trabalhador, durante sua jornada de trabalho de 8 horas diárias, sem a proteção auditiva adequada, se expõe aos seguintes níveis de ruído: 80 decibéis nas primeiras 2,5 horas de jornada, 90 decibéis a 4,5 horas de jornada, 94 decibéis a 1 hora de jornada. Então, dessa forma, podemos dizer que, pessoal, quem vai tratar disso é a NR15, tá bem? Mas vamos analisar as alternativas aqui. Está acima dos limites de tolerância e, caso não seja providenciado EPIs específicos, não poderá exercer a atividade em questão. Deverá usar equipamentos de proteção tipo IBU-TG, IBUTG, pois está acima dos limites de tolerância permitido. Está dentro dos limites de tolerância permitido, pois não passou das 8 horas diárias determinadas pela R15. Deverá ser submetido a exames de saúde para verificar se os limites de tolerância estão sendo ultrapassados. Pessoal, essa D dá pra gente cortar de cara já, né? Porque, poxa vida, eu vou ter de levar o cara no médico, aí tudo bem. Caso ele esteja perdendo a audição, ele está em risco. Olha que situação. É o que a D propõe pra gente. Então, eu vou utilizar para saber se o ambiente está prejudicando ou não o trabalhador, o próprio prejuízo à audição do trabalhador. Então, não faz sentido nenhum essa D, isso aqui a gente já corta fora, tá bem? O que a gente vai checar aqui falou em EPI aqui, tá certo? A gente vai checar a norma de EPI. Aí eu vim, pessoal, para a norma de EPI, que é NR06, tá? Equipamentos de proteção individual, e fiz uma busca aqui por sonoro, decibéis, auditivo, tá? E aqui diz, EPI para proteção auditiva, protetor auditivo circunauricular para proteção do sistema auditivo contra níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos na NR15. Ou seja, a NR6 nos remeteu a NR15 e a gente seguiu na investigação. Pessoal, a gente é pior que FBI, a gente é pior que namorada desconfiada, tá bem? A gente acha mesmo. Então fomos lá na NR15 e o que acontece? Limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente. Aí nós temos aqui a tabela no anexo 1 e fala o nível de ruído e a máxima exposição diária permissível. Então a gente volta para a questão e vê que ele está exposto a 80 decibéis durante 2,5 horas. Então, caso a gente volte aqui para a NR15, trazer para cá, 80 não é ameaça, tá bem? 80 não é ameaça. Ele poderia ficar até 85, às 8 horas da jornada de trabalho dele. 90 decibéis, o limite máximo 4, na verdade, ele fica exposto a 4,5 horas, mas 90 decibéis, o limite máximo de exposição é 4 horas. Então, pessoal, esse trabalhador, ele está com a audição em risco sim. Por quê? Porque ele está ficando 4 horas e meia em um ambiente cuja pressão sonora é de 90 decibéis sem o EPI adequado. Como você sabe que ele está sem EPI, Thales? Aqui diz, sem a proteção auditiva adequada a que se expõe, tá bem? Então, isso aqui já deixou ele em risco. Isso aqui já deixou ele em risco. E 94 decibéis a 1 hora. Então, 94 decibéis, a tolerância é até de 2 horas e 15 minutos. Pessoal, ele só está fora, ele quase esteve dentro da zona de segurança, tá bem? Quase que ele poderia trabalhar sem os devidos EPIs para proteção da audição. Porém, ele está exposto a 4 horas e meia, tá? A uma pressão de 90 decibéis, o que é problemático. Então, a partir disso, o que a gente consegue concluir? Está dentro dos limites? Não, não está dentro dos limites. Nessa trecho da jornada de trabalho dele, ele está fora dos limites, tá bem? No primeiro e no último trecho, ele está dentro dos limites, tudo bem. Mas, fazendo a análise, nesse horário do dia aqui, nessa parte da jornada de trabalho dele, ele teria de usar o protetor auricular, tudo bem? Então, o que acontece? O problema desse... Pessoal, IBUT, eu vou mostrar o que é esse IBUT. Eu não sei se está na NR6 ou na NR15. Vou checar aqui na NR6 primeiro. NR6, F IBUT. Aqui não tem nada sobre IBUT, então vamos para NR15.
IR15 está aqui. Pessoal, IBUT é índice de bulbo úmido termômetro de globo, tá? Isso é um índice, não é um EPI. E aqui a norma está dizendo que ele deve usar esse EPI tipo IBUT. Então seria curioso a gente, por ignorância, marcar isso aqui, né? Você já pensou? Você marca a letra B na prova? Não, eu marquei o EPI IBUT lá. Aí você encontra aquele colega que estuda um monte, você fala, aí ele fala, IBUT é um índice para medir o gradiente térmico, tudo mais lá. Então seria curioso. Enfim, pessoal, IBUT não é um EPI, tá bem? Ele está fora dos limites e a letra D não é válida nem um pouco. Resta pra gente a letra A, nosso gabarito da 30, belezinha? 31ª. As funções dos sistemas estruturais são caracterizados em resistir. As funções dos sistemas estruturais são caracterizadas em resistir a forças que resultam... Faltou uma crasezinha aqui, eu acho, hein? Faltou uma crase. Resistir ao esforço, resistir a forças. As forças. Eu acho que faltou uma crase aqui. Anyways, que resultam de duas classificações gerais de cargas. Uma delas se refere a forças de gravidade. Atenção, pessoal, forças de gravidade. E a outra, a inércia ou ao movimento da massa da estrutura. Atenção, inércia e ao movimento da massa da estrutura. Estamos falando respectivamente, pessoal, inércia. O que é inércia? É a propriedade da matéria de resistir à variação de movimento. Então, aquilo que está em movimento quer permanecer em movimento, aquilo que está em repouso quer permanecer em repouso. Isso aí é lá, sétimo, oitavo, nono ano, primeiro ano do ensino médio. Tá bem? Aí o que acontece? Aqui diz que a massa da estrutura, movimento da massa da estrutura, respectivamente, falando respectivamente desses tipos de forças, tá bem? Diz que o movimento são forças estáticas. Diz que o movimento são tensões, tá bem? Essas forças, uma delas se refere a forças e a outra a inércia. Então, pessoal, aqui não procede essas duas primeiras dizer que inércia e movimento são estáticas, não faz sentido algum, tá bem? E aqui está falando resistir a forças. Então, tensão é força sobre área, mas aqui está mencionando forças. Então, a gente já corta a letra D também, restando apenas a letra C. Mas se a gente checar, pense, pessoal, gravidade, ela vai influir no peso próprio, tá bem? No peso próprio da estrutura, no peso próprio do sistema estrutural, no peso próprio do mobiliário, dos veículos, das pessoas. Então, ela é uma força que eu classificaria como estática, tá bem? E é justamente o que a gente tem aqui na letra C. A gravidade não é uma força de torção, a menos que o peso próprio ele tenha uma excentricidade lá, tenha um braço, tá bem? O centro geométrico ali, ele esteja proporcionando um braço que causa um efeito de torção, mas não é em si a gravidade uma força de torção. Força dinâmica, eu não sei dizer, enfim, mas pessoal, o que faz mais sentido aqui é a letra C, tá? Analisem aí, letra C. 32ª. Ponto de ancoragem é um ponto para prender linhas de vida, talabartes, cabos de espia, trava-quedas e absorvedores de energia. Diante disso e de acordo com o que determina as normas regulamentadoras, esse ponto de ancoragem deverá suportar um mínimo de... Pessoal, quem fala de linha de vida, quem fala de pontos de ancoragem é a NR18, tá bem? Então, se a gente vier na NR18 aqui, colocar assim, ó, pontos de ancoragem. O que ela vai retornar para a gente é que os dispositivos de ancoragem devem suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 kg força, tudo bem? O que deixa para a gente o gabarito letra D, tá bem? Letra D. 33ª. No recebimento, atenção, hein? No recebimento, o seu caminhão de concreto chegou na obra, o caminhão balão chegou na obra, o caminhão betoneira chegou na obra. Alguns ensaios são realizados para garantia da qualidade e verificação dos requisitos iniciais estabelecidos em normas, que evidenciam o segmento correto da resistência de projeto. Dentre esses ensaios, poderemos citar... Pessoal, atenção aqui, tá? Aqui está falando do recebimento. Recebimento do concreto usinado em uma obra. Alguns ensaios são realizados para garantia da qualidade e verificação dos requisitos iniciais estabelecidos em normas que evidenciam o segmento correto da resistência de projeto. Dentro desses ensaios, poderemos citar
Aí, eis aqui a grande questão, pessoal. Teste álcali agregado não é nem de perto, tá? Já esquece. SPT é Standard Penetration Test, que é o nosso teste de sondagem, tá bem? Isso faz antes mesmo de chegar concreto na obra, antes mesmo de fazer o projeto estrutural, você faz, tá bem? SPT é bem preliminar. É a sondagem, a famosa sondagem à percussão. E o rompimento de corpo de prova. Então a gente fica com A e a B. Por que eu marquei a B e não a A? Eu fiquei tentado a marcar a letra A porque aqui diz o seguinte, que evidencia o segmento correto de resistência do projeto. Então, como a gente descobre resistência de projeto? A gente descobre resistência rompendo o corpo de prova moldado lá no recebimento, tá bem? Então, a letra A, ela parece bastante sugestiva. Porém, eu marquei a letra B e não estou dizendo que esse é o gabarito, eu vou tentar conseguir o gabarito, tá? A gente está fazendo uma análise da prova junto aqui, vendo o que faz sentido e o que não faz, tá bem? Mas o que acontece? Eu marquei a letra B porque fala no recebimento do concreto usinado em uma obra, entendido? Eu não rompo corpos de prova de um concreto que eu acabei de receber, porque ele sequer curou. Vocês estão entendendo? Então eu vou moldar o meu CP cilíndrico, tudo bem, 10 por 20 na forminha. Depois de 24 horas, acho que são 24 horas, eu vou desmoldar ele, colocar para fazer a cura úmida. Depois de 28 dias, os dois exemplares, os dois corpos de prova, que representam um exemplar. Depois dos 28 dias eu vou romper eles na prensa. Mas não imediatamente. Como aqui fala, a razão por eu ter marcado a letra B e não a letra A, é que aqui fala do recebimento, tá? Então, na hora de recebimento, eu faço o slump test, que é o teste de consistência. É o teste do abatimento do tronco de cone, também chamado abatimento do tronco de cone, tá bem? Primeira camada, 25 golpes, segunda camada, 25 golpes e terceira camada, 25 golpes. Aí você suspende a forminha, belezinha? Depois de arrasar a superfície ali com o mesmo instrumento que você golpeou. 34ª. No Pará, eu acho que isso aqui é no Pará, tá? Só esqueci o acento do meu estado, IDIB, por favor, tá? No Pará, a regularização de uma obra, no Pará, eu acho que isso aqui é erro de digitação, não tem esse no aqui não. É o seguinte, para a regularização de uma obra, alguns documentos são necessários dos mais diversos órgãos. Faltou a flexão em número aqui, né, IDIB? Dos mais diversos órgãos, inclusive os fiscalizadores. Desta forma, para a Prefeitura, CREA e Delegacia do Trabalho, temos respectivamente, entre os diversos documentos necessários para uma obra regular, os seguintes. Então, pessoal, eu estou falando de Prefeitura, eu estou falando de CREA e eu estou falando da Delegacia do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que agora é a Secretaria, tá bem? Então, vamos lá. Pessoal, licença prévia, licença de instalação e licença de construção, é licença de operação, é LP, LI e LO, isso mesmo. Licença de instalação, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Eu lembro disso das disciplinas da parte ambiental, de engenharia durante a graduação, tá? Então, uma usina hidrelétrica, vai ter que vir o CONAMA, vai ter de vir o IBAMA, vai ter de vir um grupo de estudos para dar licença prévia em primeiro lugar, tá bem? Isso, licença prévia, acho que para fazer os estudos, tá? Depois para instalar, que é a construção, e depois a LO, que é para a operação. Então, licença prévia, licença de construção, licença de execução, elas não têm muito a ver com prefeitura. Lembrando que está na ordem, tá bem? É respectivamente, prefeitura, CREA e Delegacia do Trabalho. Pessoal, o CREA, ele vai analisar PCMAT? Não vai, tá? Inclusive o PCMAT é o Programa de Condições do Meio Ambiente do Trabalho. A gente vai checar o significado de PCMAT, tá bem? Não tô lembrado não. O CREA, pessoal, deixa eu dar o gabarito logo. É a letra D, tá bem? O alvará de construção, você vai lá na prefeitura e vai pedir o alvará. Você vai falar, eu quero construir ali. É assim que a gente tem que fazer. Mesmo que você esteja construindo com seu dinheiro na propriedade que é sua, você tem de pedir autorização para a prefeitura. Você vai lá, vou começar uma obra e eu quero a licença, tá bem? Esse procedimento na minha cidade
é feito na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SDU, mas talvez na sua cidade seja na Secretaria de Obras, ou na Secretaria de Obras e Viação, de Obras Públicas, etc, tá bem? Mas você tem de tirar o alvará no órgão que representa a prefeitura. Depois, você vai precisar da RT, anotação de responsabilidade técnica, e depois você vai precisar comunicar previamente o Ministério do Trabalho lá na delegacia deles, tá bem? Pessoal, a parte que fala que toda obra vai precisar de ART tá aqui na 6496, tá bem? Permita-me mostrar para vocês lá no artigo 1, 6496 de 77, todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito a ART. Thales, e cadê a parte que fala que eu preciso comunicar à delegacia do Ministério do Trabalho e Emprego? Organização da obra. Se eu ver aqui, ó, veja só, é responsabilidade dos organizadores da obra fazer a comunicação prévia em sistema informatizado da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, antes do início das atividades de acordo com a legislação vigente, tá bem? Então, além da NR18, deve haver uma outra lei aí. E, pessoal, a parte que pede que você tenha alvará de construção, certamente está no Código de Obras do seu município. Entendido? Nosso gabarito letra D, vamos para a 35ª. É aquele que é relacionado ao colapso ou à ruína estrutural, determinando a paralisação em todo ou em parte da estrutura. Estamos falando de estado limite último, tá? Estado de ruptura não é a nomenclatura técnica, estado limite de ruptura pode ser usado também, mas não é como as normativas tratam. O estado limite de serviço vai falar dos limites para a utilização da edificação, tá? De fissuração, de deformação, tá bem? E o estado limite último, se a gente vier aqui na 6118, onde está você, se a gente vier na 6118, pessoal, a gente encontra a definição certinha de estado limite último. Estado limite último, que fala de, aqui está, fala de relacionado ao colapso ou qualquer outra forma de ruína estrutural que determine a paralisação do uso da estrutura. E pessoal, belezinha, já vimos que o nosso gabarito é a letra C, tá bem? Ruína estrutural, paralisação, em todo ou em parte, certo. O que que acontece? O IDIB, nessa mesma prova de Cajazeiras, ele colocou uma mesma questão 2 vezes. Então, se você sabia, você acertou 2 vezes. Se você não sabia, você errou 2 vezes. Ou, caso você não soubesse e viesse uma questão repetida dessa, seria interessante você dar um chute duplo, né? Em uma você marcava uma e em outra você marcava outra, que aí você melhorava as suas chances de acertar. Mas, anyways, o que que acontece, pessoal? A 35ª e a 41ª são as mesmas. Trata-se da mesma questão. Então, veja só. É aquele que é relacionado ao colapso ou à ruína estrutural, determinando a paralisação em todo ou em parte da estrutura. Estamos falando de estado limite último. Então, quando a gente vier aqui na 40, a gente já vai passar direto para a 42. Por quê? Porque resolvendo a 35, a gente resolve também a 41. Belezinha? Certo, pessoal? 36ª. Dos diversos programas elaborados nas normas regulamentadoras, podemos citar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. E tem ainda o Programa de Condições, lembra que eu estava procurando a definição de PCMAT lá em cima? É Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Tais programas são fundamentais para a prevenção, identificação e mitigação de doenças ocupacionais. Não só de doenças ocupacionais, mas riscos também, tá? E prevenção de acidentes. Tá bem. Os programas citados estão respectivamente em quais NRs? Pessoal, nós acabamos de estudar a NR18. Então sabemos, aqui fala respectivamente, ou seja, na ordem. Acabamos de estudar, tem uma playlist gigantesca aí no nosso canal sobre a NR18. Acabamos de ver que o PCMAT ele é da NR18. Então, o último tem de ser NR18. Já corta a C e a D, tá bem? A NR6, acabamos de ver aqui que é NR de EPI. Então, não é a NR que trata do PPRA ou do PCMSO. Então, a gente já descarta a B também, porque sabe que não é a NR correspondente. Restando a
NR7, NR9 e NR18 como nosso gabarito. Thales, mostra a NR7. Aqui está. Esta norma regulamentadora ela tem por título o PCMSO, tá? Que fala dos exames admissionais, dos exames demissionais, dos exames quando o sujeito sai de férias e volta, tá bem? Os exames periódicos, todos esses exames que são válidos não somente para a construção civil, mas para qualquer outra atividade, tá bem? Isso é o PCMSO. E nós temos também o PPRA, que é o título da NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Essa norma regulamenta e estabelece obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, famoso PPRA. Belezinha? Voltando para a nossa prova, 37ª. Na análise estrutural, em se tratando das ações, se devem ser... Bastante erro de digitação aqui, né, pessoal? Se devem ser majoradas pelos coeficientes de ponderação. Este é obtido pelo produto de 3 outros coeficientes. Então, a gente está falando do coeficiente de ponderação, que é resultado do produto de 3 outros coeficientes. Então, vamos lá. E esses 3 coeficientes são... Pessoal, a gente vai recorrer a NR18, tá? A gente vai buscar aqui por... desvio. Desvio é a palavra-chave que vai levar a gente direto para lá. Aqui está, vejam só. Aqui nós temos os coeficientes de ponderação, tá bem? Eu vou mostrar para vocês aqui que nós temos... Onde estão as tabelas? Primeiro, pessoal, colocar aqui coeficiente de ponderação. E a gente vai voltar. Tá? Me deem só um instante para achar. A gente tem... Eu quero mostrar o trecho para vocês que diz que o coeficiente de ponderação ele é obtido a partir do produto dos 3. Poxa vida. Não encontrei. Eu encontrei isso em algum lugar, eu não sei. Análise estrutural. Só um instante, pessoal, nós já estamos quase encontrando, tá bem? Análise estrutural. Eu quero a parte que fala do coeficiente de ponderação. Deixa eu fazer uma busca por ponderação. Ponderação. E ver o que a gente encontra. 64. Vamos vir aqui para a página 64. 72. 64 e 6. É 70. 64. Passou, foi longe. Enfim, pessoal. 64 a gente passou. Aqui está. Aqui, finalmente. A gente está falando de quê, pessoal? Voltando nas questões aqui. Análise de estrutura em se tratando de ações deve ser majoradas pelo coeficiente de ponderação. Beleza, então qual é o coeficiente de ponderação? O coeficiente de ponderação para as 6118, deixa eu arrastar ela cá para perto. Já está aqui. Belezinha, deixar do lado aqui. Tá, então os coeficientes de ponderação das ações é esse gama F, que é dado pelo produto de gama F1, gama F2 e gama F3. Thales, quem é gama F1, quem é gama F2 e quem é gama F3? Vou dizer para você agora, tá? Gama F1, acho que está para trás. Aqui está. Gama F1 diz respeito à variabilidade das ações. Gama F2 diz respeito à simultaneidade de atuação das ações. E o gama F3 diz respeito aos desvios gerados nas construções e aproximações feitas em projeto do ponto de vista das solicitações. Pessoal, esse gama F3, pessoal, enfim, linguagem chula a gente busca se afastar, né? A gente busca ter uma linguagem cômica e tal, para a aula não ficar tão entediante, porque o assunto é denso, mas eu não sou muito fã de linguagem chula, linguagem baixa, não. Mas o pessoal chama o gama F3 de coeficiente de cagaço, tá? Durante a graduação você ouve muito a galera, hora por outra, deixando escapar isso, que é o coeficiente para a galera
quando faz algo ruim, faz besteira, aí vem e entra o gama F3. Belezinha? Voltando aqui para a nossa prova, a gente tem que a alternativa que corresponde ao que foi visto é variabilidade, simultaneidade de atuação e possíveis erros de avaliação dos efeitos das ações. Pessoal, os outros falam em inconsistência, em contraventamento, tá bem? Em contraventamento e inconsistência, em nenhum momento a gente vê inconsistência na parte aí de ponderação das ações. Belezinha? 38ª. 5194 de 66. Regula o exercício das profissões de engenheiro e dá outras providências em seu artigo 58. Pessoal, eu vou dizer qual a minha suspeita dessa questão aqui, tá? O examinador, ele planejava fazer uma questão que solicitava ao candidato que assinalasse a alternativa incorreta. Porém, ele se esqueceu de colocar isso no enunciado. Então, a letra B, C e D estão certas, tá bem? E a letra A, eu não encontrei nenhum artigo equivalente, ou inciso, ou a linha, que desse margem para a letra A. Mas a letra B, letra C e letra D estão conforme a 5194. O profissional, firma ou organização registrado em qualquer conselho regional que exercer atividade em outra região será obrigado a visar nela o seu registro. Procede? Procede. 5194. Visar. Se o profissional, firma ou organização registrada em qualquer conselho regional exercer atividade em outra região, ficará obrigado a avisar nela o seu registro. Tá bem? A letra, eu acho que eu entendi, pessoal. Eu acho que eu entendi. Atenção, não acredito que o examinador teve coragem de cobrar isso. Vai vendo, vai vendo. Tá? A letra B está certinha. A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma e valerá como documento de identidade e terá fé pública. Tá? Vou colocar aqui, substituirá. Olha só, aqui no artigo 56, a carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma e valerá como documento de identidade e terá fé pública. Corresponde? Corresponde aqui com a letra C. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua esta lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade. Se a gente vier aqui na norma e colocar anuidade, o que a gente encontra? Anuidade. Então, os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que preceitua a lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional a cuja jurisdição pertencem. Belezinha? Essa aqui tá certo também, tá conforme a 5194, tá certo? Vimos tudo isso. Pessoal, o nosso gabarito é a letra B, tá bem? Eu tive certeza disso agora. Por quê? Porque aqui fala em e dá outras providências em seu artigo 58. Então, olha que examinador que não tem consciência, tá? Faltou criatividade para o examinador. O que acontece? Letra C e letra D, elas estão na 5194, mas não compõem o artigo 58. Qual a única... E a letra D a gente nem encontrou. Quer ver? Vamos pesquisar aqui na norma território nacional. Melhor, só nacional. Ó, não temos correspondência, tá? A gente não fala de território nacional aqui. Se a gente vier na lei de ART, eu acho que a gente vai encontrar alguma, que é a 6496. Queres ver? Nacional. Nacional. Congresso Nacional. O patrimônio da multa nacional. O valor pecuniário. Vamos fazer uma busca por território. Eu fiz uma busca por território lá na outra lei também, tá, pessoal? A gente não acha nada nem na 6496, nem na 5194. Então, vamos voltar para a nossa prova, Cajazeiras. Tá certo. Pessoal, gabarito letra B, tá bem? Porque a letra B é o único que corresponde aí ao artigo 58. 39ª, vamos lá, quase fechando. A impermeabilização custa aproximadamente 2% de uma obra de padrão médio. O combate a algumas patologias tem início com uma específica impermeabilização que poderá ser rígida, semi ou flexível.
Desta forma, qual NBR está relacionada aos projetos de impermeabilização, inclusive com este mesmo título, projeto de impermeabilização. Então você nota aí, pessoal, que pedindo mesmo o código, tá? Pedindo o código, pedindo que você soubesse o que tem no artigo 58, tá bem? Foi o que pediu aqui a questão que nós acabamos de resolver, tá? Então o IDIB muitas vezes ele vai mesmo naquela informação que a gente não esperava que fosse cobrada. Por exemplo, o número de norma, tá? Ah, qual é a norma de controle e recebimento? Aí você vai ter que dizer 12655. Ah, qual é formas e escoramentos? 15696. É 15696? Acho que é. Ah, qual é a de execução de estruturas de concreto? 14931. Então, assim, perguntar a 6118, perguntar estruturas de aço, perguntar as mais comuns, a 9050, por exemplo, perguntar qual é a norma de acessibilidade, até que faz sentido. Mas talvez seja porque a gente não trabalhe tanto, não tenha tanta cultura de trabalhar com projeto de impermeabilização cá na região que eu estou. Mas, enfim. E essa prova ela foi na Paraíba também. A Paraíba tem o litoral, né? O litoral paraibano. Acho que Paraíba tem litoral, não tem? Paraíba. Então, pessoal, onde tem? Tem litoral sim. É lá o país do elefantinho. Não, o país do elefantinho é o Rio Grande do Norte. Mas está aqui, a Paraíba. Belezinha? Aí o que acontece, pessoal? Nesses locais em que são áreas litorâneas, eu preciso ter uma boa impermeabilização para que o cloreto do sal no ar, tá bem, não ataque a armadura. Então, faz mais sentido cobrar essa norma em alguns lugares do que em outros, certamente. Tá bem? Qual é a norma, pessoal, que trata do projeto de impermeabilização? É a 9575, tá? Thales, me mostra. Mostro sim. Eis aqui. Isso aqui a gente já passou. Segregação. Eu separei umas imagens de segregação. Sei que você sabe o que é segregação, mas só para mostrar que podem ficar umas coisas bem estranhas, tá? Olha, isso aqui é um pilar concretado, ó. Isso aqui é uma viga concretada, tá bem? E detalhe, uma viga que apoia em viga. É uma viga que apoia em viga, tá bem? Certo. Projeto de impermeabilização. É a 9575, tá aqui. Impermeabilização, seleção e projeto 9575, nosso gabarito é letra D. Ah, Thales, mas o que diz as outras? As outras dizem respeito a quê? Eu tentei achar também. A 2342, ela fala de plataforma elevatória veicular e rampa de acesso veicular. Então, a criancinha cadeirante ou transporte público para os cadeirantes, eles precisam acessar. Isso é regido pela... não é regido pela 2342. Enfim, pessoal, acho que nem existe norma desse número aqui. A 9953, ela foi cancelada, tá bem? E a 2342, ela, enfim, não tem também, parece. Entendido? E a 9575 é justamente, fala da seleção e o projeto de impermeabilização, o nosso gabarito. Belezinha, pessoal? Vamos lá. 40ª. As fissuras em peças de concreto é uma situação muito comum. Embora para que o desempenho da peça seja seguro, temos limites nessas fissuras. Ok. A utilização da bitola ideal e a área de aço em uma estrutura de concreto impacta diretamente nas resistências, às flexões e outras ações atuantes em uma peça de concreto. Quanto aos aços, concreto armado, tá? Os vergalhões, CA50, CA60, CA25, esta nomenclatura indica uma certa resistência. Que resistência é essa? É a resistência de tensão de escoamento. Thales, como você sabe? Eis aqui, pessoal, eu entrei aqui. Eu tô ficando chato com essa história de Thales, como você sabe. Anyways. Vamos ao ponto. Resistência característica de escoamento, 500 MPa para o CA50. Para o CA60, se a gente vier aqui para o CA60, a gente tem que CA60, tensão de escoamento, 600 MPa. Eu não encontrei o CA25 aqui. Olha só, o CA25 está aqui, especificações técnicas. Abra, meu querido, aqui. Abra, de sésamo, abracadabra. Resistência característica de escoamento, 250 MPa. Então, CA25, tensão de escoamento, 250. CA60, tensão de escoamento, 600 MPa. CA60, 600. CA50, conforme a gente pode checar aqui, 500 MPa.
Então, esses valores, eles dizem respeito à resistência e à tensão de escoamento. 41ª, já resolvemos. 42ª, em geral, nas obras públicas, temos ao final de cada mês de execução de serviços as medições. Essas medições são referentes às atividades que foram executadas e aprovadas pela fiscalização. Após esse trâmite técnico, temos os procedimentos de emissão do boletim de medição e emissão da nota fiscal. Dentre os impostos que podem ser retidos na fonte, podemos citar vários, exceto... Tá certo, pessoal, você venceu a licitação, você está lá executando sua obra, vem um fiscal da prefeitura, faz a medição, emite o boletim, o BM, o boletim de medição, você tira a nota fiscal no valor lá, e a prefeitura já pode reter certos impostos ali. Esses impostos que já podem ser retidos são o imposto de renda sobre a pessoa jurídica, o PIS, que é piso institucional do servidor, enfim, eu vou mostrar para vocês, CONFINS, que é a contribuição de financiamento da Seguridade Social, tá bem? E CSLL, que eu não sei o que é, nem lembro. Então aqui está, vejam só, impostos retidos na nota fiscal. De acordo com a legislação, a retenção do PIS, CONFINS, CSLL e IRPJ deve ocorrer quando o valor da nota fiscal for superior a R$ 215,05, de acordo com a 13.137 de 2015. Cada um dos tributos possui uma alíquota base, mas algumas variam conforme a atividade da empresa. Então, pessoal, é exatamente o que diz aqui nesse parágrafo, tá bem? E eu lembrei da música do Gabriel Pensador, Chega, ele cita um monte de impostos. Que mais? PIS, Programa de Integração Social, e o COFINS é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. O CSLL é a contribuição social sobre o lucro líquido e a IRPF, IRPJ é Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. Então, pessoal, eu pesquisei aqui impostos que não podem ser retidos na fonte, tudo mais, retenção na fonte, como funciona, tá bem? Então, veja só, IRPF, COFINS, PIN, PASEP, INSS e ISS. Olha só, pessoal, todos esses, eles podem ser retidos na fonte. Imposto sobre serviço pode, INSS pode, tá? Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, enfim, Imposto Nacional de Seguridade Social. CSLL, que é a contribuição sobre o lucro líquido e tal, tudo isso pode, com exceção de FGTS, tá bem? FGTS é do trabalhador, não tem nada a ver com a empresa, tá? Então, o que torna essa letra A errada? Torna porque tem esse FGTS aqui no meio. Tem o FGTS aqui no meio, tá bem? Todas as outras são combinações de impostos que podem ser retidos na fonte, sim senhor. COFINS pode, IRPJ pode, ISS pode também, PIS, se pode, tá? CSLL pode também. Então aí, pessoal, a letra A, ela é a nossa exceção porque tem FGTS, FGTS é dinheiro do trabalhador, é o fundo de garantia por tempo de serviço, vai lá para a conta dele na caixa, enfim, tá? Então não é isso aí. Pessoal, temos a 43ª, eu achando que tinha acabado, vamos lá. A Lei 6496 de 77, que institui a anotação de responsabilidade técnica na prestação de serviços de engenharia, de arquitetura e agronomia, autoriza a criação pelo Conselho Federal da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o CONFEA, de uma multa de assistência profissional e dá outras providências em seu artigo 1º e determina que todo contrato escrito para execução de obras e prestação de quaisquer serviços profissionais referente à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeito à ART. Não somente os escritos, também os não verbais, tá? Todo contrato escrito. E onde estão os não verbais? Todo contrato escrito e não verbal. Só que muitos dos contratos eles são não verbais, porém não são escritos. Então aquela diferença entre o e ou. A condição de e fala de ocorrência simultânea, tá? Um e outro. Porém, o termo ou, ele fala pode ser uma ocorrência alternada. Pode ter um e pode ter o outro, tá bem? Na verdade, ou um ou outro. Ou um ou outro. E é justamente o que traz a letra da
5194, tá? É 5194? Não, 6496. Então vamos aqui para 6496, ver o que diz sobre esses contratos. 6496. Então se a gente buscar aqui, é o artigo 1º, tá, pessoal? É o primeiro artigo da lei. Todo contrato escrito ou verbal, tá bem? E aqui fala verbal ou não verbal? Todo contrato escrito ou verbal, é isso? Enfim, Cajazeiras. Escrito ou verbal, isso mesmo. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, arquitetura e agronomia fica sujeita a ART. Maravilha? Beleza, pessoal? Vamos para a nossa próxima questão. 44ª. A tecnologia sempre será o carro-chefe de um engenheiro que precisará usar recursos que otimizem os seus cálculos, seus textos e seus projetos. Para isso, temos Word, Excel, AutoCAD e até mesmo construções virtuais. Muitas vezes será necessário o uso de planilhas e estes podem ser facilmente otimizadas com fórmulas. Faltou a concordância em gênero aí, viu? Eu acho. Muitas vezes será necessário o uso de planilhas e estas podem ser facilmente otimizadas, tá? E estas podem ser facilmente otimizadas com fórmulas que apresentam resultados mais rápidos e confiáveis. Ao trabalharmos no Excel, caso se precise buscar um valor baseado em outro, por exemplo, toda vez que em uma célula apresenta... Meu Deus, atropelei o ponto. Sem pudor. Ao trabalharmos no Excel, caso se precise buscar um valor baseado em outro, por exemplo, apesar que esse período aqui, anyways, toda vez que em uma célula aparecer o nome tijolo, ao lado deverá ser apresentado seu preço. Para esta fórmula chamada PROC-V, temos a definição como sendo procura vertical, tá, pessoal? Eu fiquei muito tentado mesmo, muito tentado a marcar procura de valores, porém, eu lembrei que tem o PROC-V e tem o PROC-H. Tem o PROC-V e tem o PROC-H. Se tem o PROC-H, o PROC-V faz mais sentido que ele seja vertical. E vou mostrar para vocês aqui. Eis aqui, pessoal. Vejam só. PROC-V e PROC-H. Função PROC-V e PROC-H. Tá bem? Ó, esta função realiza PROC-V e PROC-H. Esta função realiza uma pesquisa horizontal. O H de PROC-H significa sentido horizontal. E se a gente vier nesse outro texto, se os dados estiverem distribuídos verticalmente em formação por colunas, você deve usar o PROC-V. Mas se estiverem distribuídos horizontalmente, você deve usar o PROC-H. Belezinha, pessoal? Resolvemos a nossa última questão. Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa eu vir aqui para as considerações finais. Comentem para saber se vocês estão gostando do vídeo, do estilo de vídeo, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se o conteúdo foi relevante, se inscreve, dá um trabalhão fazer esses vídeos, é muita pesquisa, tá? Segue a gente lá na rede social, @ocivilengenheiro, tá? E segue acompanhando o nosso conteúdo, galera. Desejo muita sorte na preparação de vocês, tá bem? Que a gente alcance a nossa aprovação o mais breve possível e que Deus esteja conosco, dando força pra gente nessa jornada, muita energia e muita fé. Belezinha? Abração, fiquem em paz e até mais.